E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que semaninha, queridos, que semana abençoada que a gente teve. Que sexta-feira, de certa forma, até indecente, né? Um mercado muito direcional, um mercado bem mais complexo ali por conta da direção do que o convencional, mas eu espero que vocês tenham feito história neste dia, tá? Porque a oportunidade não te faltou. Oportunidade não te faltou. Claro que tem alguns cenários ali que nós evitamos, tem alguns cenários que nós temos um pouco mais de atenção para clicar, mas eu tenho certeza que se você seguiu à risca tudo que a gente conversa aqui diariamente, você teve condições plenas e claras de fazer história, de tirar uma grana muito saudável desse mercado. É só você seguir as diretrizes, é só você ter um critério claro e objetivo para execução. Todos os dias, quando a gente senta para operar na sala ao vivo, eu mostro detalhes, passo a passo para o pessoal. Eu explico o que deve ser feito, seguindo as diretrizes do Smart Money, mais a análise comportamental do preço. Isso daqui é a análise do preço, isso aqui é manipulação, liquidez, captura. A base do operacional está 100% voltada nessa situação, nesse cifrão, porque o mercado se move atrás de captura de liquidez. E tem a frase famosa: se você não está enxergando a liquidez, é porque você é a liquidez. Então, tudo isso para você é passado diariamente, ao vivo, em tempo real. Eu não espero o movimento acontecer para chegar, olha lá, vocês viram? Não. O que a gente mais vê por aí são pessoas falando sobre oportunidades que depois que pagaram, nossa, você sabia que você tinha que ter vendido lá, eu sabia que tinha que ter clicado. Poxa, eu também sei que se eu tivesse vendido tudo que eu tenho aqui e colocado a minha banca máxima aqui, meu capital completo, meu financeiro absurdo na máxima do pregão de quinta-feira e tivesse sustentado, eu tinha me tornado um rico aí no pregão de sexta. Mas e aí? Eu sabia disso? Depois que passa é muito fácil falar. E nós não trabalhamos com esse tipo de movimentação. Nosso trabalho ele vai muito mais além de cenários ao vivo, tá? De segunda a sexta, das 9 até o meio-dia ali, depois no grupo, que eu acesso ao meu WhatsApp ali pra gente estar trocando ideia. Tudo isso é para você evoluir. Então, o link para você aprender, para você conhecer um pouco do nosso trabalho, para você ver a nossa leitura ali ao vivo, tá na descrição aqui desse vídeo, tá? Preencha o formulário, eu entro em contato com você, nós vamos fazer história juntos, vamos estudar, vamos crescer, vamos prosperar juntos, fechou? Não perca mais tempo, não fique de fora, não tenha medo. E vamos aqui na nossa análise, sempre usando o dia anterior para o dia atual, tá? Nossa referência do dia anterior é uma movimentação de continuidade. Sim, nós tínhamos expectativa de continuação. Se você observar, na super quarta, o mercado fechou deixando esse movimento de indução aqui abaixo. Sem correção nos 50% dessa pernada, isso aqui tudo é indução. A partir do momento que ele capturou e conseguiu quebrar uma nova estrutura, arma estrutura 1, o mercado corrige 50% ou mais. Arma estrutura 2, na cara do gol chegou nos 50% aqui com o candle de fechamento, candle de leilão. Porém, não existe uma nova estrutura rompida. Se não existe, o mercado está manipulando, você deve prestar muita atenção no mercado voltando nessas regiões aqui abaixo. E aí a passagem junto com o pessoal foi: pessoal, nós temos o payroll, nós temos essa atenção muito grande. E nós temos referências de compras aqui. Dois pontos interessantes para se comprar. Só que observem como o mercado vem nessas regiões. É muito importante você saber a estrutura, o comportamento do preço, para nessas situações, mesmo no tendência de alta, você não tomar stops entrando no risco aqui. Porque como o mercado chega é tão importante qual estrutura eu estou analisando. Isso tudo aqui foi passado junto com o pessoal. Mas não teve muito o que fazer, mercado. Se você entrou no risco e não estava errado, tá? Aqui é uma atenção para você evitar em alguns momentos de tomar alguns stops besta, tá? Ah, mas eu entrei e tomei stop. Tudo bem, respire, não pira. Ah, mas eu fiz e eu esperei a confirmação e não deu confirmação, eu fiquei de fora. Show de bola. Então, vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui foi no gráfico de 5 minutos e vamos lá para o gráfico de 1 minuto. No gráfico de 1 minuto, você teve algumas situações aqui para você poder
ter bastante atenção. Olha só, o mercado abriu, eu não olho no minuto do dia anterior, tá? Só foco no dia atual. Eu tenho manipulação, opa, primeiro rompimento. Só que esse primeiro rompimento aqui trouxe pra gente uma indagação muito grande lá na sala. Eu tenho um rompimento para baixo. Eu posso considerar isso daqui como captura de liquidez? Posso. O mercado tinha rompido? Não. Voltou e armou essa nova estrutura. Essa nova estrutura permitiu uma venda nessa região? De certa forma, sim. Só que eu desenhei assim para o pessoal. Falei, olha, prestem atenção nessa estrutura por completo, porque por mais que no minuto eu tenha esse rompimento, no 5 eu só tenho um pavio. E aí eu falei, eu preferi ficar de fora dentro desse range. Era um range muito curto. O mercado deixou para a gente ali numa situação de mínima e máxima aqui 300 pontos. Falei, eu não quero trabalhar nessa estrutura antes do payroll. Então, Felipe, eu acabei vendendo. Teve até um aluno que batalhou essa venda e não estava errado, tá? Ah, isso aqui era ponto de liquidez. Era. Eu poderia vender no conceito normal de vários e vários dias que dá muito certo? Sim. Só que como a gente tinha o payroll, um range ainda muito curto, eu chamei a atenção de alguns alunos lá que eu não iria fazer, mas era uma operação que se pagasse, quem fez tem que ficar feliz e continuar fazendo. Quem não fez não pode ficar de biquinho porque perdeu uma oportunidade. Quem fez e tomou stop não pode ficar de biquinho porque numa situação como essa, quando você toma um stop fazendo o que deve ser feito, é super normal. Porque no dia que paga, você vai lá e continua executando. Simples, simples, simples. Então aqui foi uma situação, valeria talvez a pena você se posicionar, tá? Eu particularmente fiquei de fora, vi esse mercado acelerando e não fiz nada. Na contraparte, se eu vejo uma estrutura de queda, eu também preciso observar que quando o mercado ganhou essa referência, eu tenho uma nova estrutura para ser desenhada. Fundo e topo. Com fundo e topo, olha a indução, olha o trade. É a mesma coisa ou não é? Olha a indução, olha o trade. A primeira estopa, você perde 75 pontos. A segunda, você acerta, ganha pouco mais de 300 pontos tranquilamente. E aí? Ah, mas é porque não tem essa de mas é porque, queridos. O problema é que você não repete os mesmos padrões. Mesmo sabendo que em algum momento vai dar errado, você não pode ignorá-los. E aí, se eu não fiz essa primeira, como eu estou mostrando para vocês, por conta da prévia do payroll, na cara do payroll eu vou me posicionar? Eu particularmente não me posiciono. Então eu acabei não fazendo, nada. Fiquei só olhando nesse intervalo aqui. Até que eu consegui entender que essa movimentação foi de muita sacanagem, o preço precisava vir nessa região barata para manipulação. Acabei até pegando uma vendinha nesse movimento, mas foi uma venda um pouco mais arriscada, tá? Enxergando essa situação como um todo do preço, e o mercado começou a se desenvolver e foi caindo, caindo, caindo. Alertado para o pessoal que toda a queda iria nos limitar de fazer operações no risco. Operações seriam somente na confirmação. E o mercado veio caindo, veio caindo, veio caindo. Falei mais duas situações importantíssimas junto com o pessoal. Situação número 1. Chegou numa região de compra? Chegou. Tem uma indução? Tenho. Tem uma possibilidade de choque? Tenho. Eu tenho um referencial comprador? Sim. O mercado armou essa estrutura, criou um possível fundo duplo dessa comprinha? Sim. Felipe, mas estopou essa operação? E aí? É um stop dentro de um contexto de confirmação. O problema é que você vê essas operações acontecendo e na hora que dá certo você fala que tinha que entrar, você entra e coloca no seu backtest, na sua planilha e tudo mais. Na hora que dá errado você coloca 1001 desculpas para justificar que não deveria ter se posicionado. Poxa, me ajuda aí também, né? Me ajuda aí também. Então, cuidado quanto a isso. Essa foi a primeira situação, seguindo a diretriz do movimento do dia anterior. Seguindo o dia atual, poderia fazer essa operação de confirmação aqui? Sim, só que ao mesmo tempo foi alertado pelo pessoal dessa possibilidade de continuidade. Olha o tamanho desse movimento. Na mesma proporção, isso daqui seria a minha indução. E olha o FVG acima de uma estrutura dos 50%. Olha essa venda de continuidade aqui. Objetiva, simples e sim, muito lucrativa. Lembra que eu sempre falo para vocês que a estrutura determina o seu trade? Se você está olhando essa estrutura de força absurda, o mercado caindo com muita agressão e gera para você esses pivôzinhos deixando
pontos de possibilidade de indução, por que não trabalhar a favor do movimento mais forte? Por que não você pensar também que se está caindo, por que esse mercado pode não dar continuidade? Então, galera, sempre pense nisso, tá? A estrutura determina o seu trade. Aí o mercado continua caindo, né? Vê um movimento bem agressivo. E olha só, imagina se você ficou tentando comprar um stop atrás do outro. Imagina se você foi um cara um pouco mais objetivo. Opa, vi mais uma estrutura sendo formada, tô vendo o mercado trabalhar aqui, deixa eu tentar uma venda nessa nova região, com ponto de indução aqui, olha que interessante. Só que você tem que estar sempre atento a tudo. Não venha falar de pontos de venda só porque o mercado foi 100% direcional, tá? Porque isso daí não vai te ajudar no longo prazo, isso vai mais te matar. Então, um dia como sexta-feira, que deu algumas possibilidades, é um dia também que, dependendo de como você estruturou as suas operações, talvez você acabou tomando um ou dois stop e tendo que encerrar o pregão negativo. Tem algum problema? Eu não vejo. Só que vocês não conseguem ainda, ou pelo menos a maioria, entender que um stop não quer dizer nada. Fechar negativo um dia não quer dizer que você é um mau operador, que você fez alguma coisa errada. Só porque o seu operacional neste dia não funcionou, você vai simplesmente querer mudar tudo ou se culpar, porque o maior problema de operadores de hoje é a comparação, porque veio o fulaninho lá que falou que pegou a venda na máxima do dia e desceu vendido, segurou, porque sabia que o mercado era só queda, que o pair isso, que o pair aquilo, e pegou tudo. Aí todos os dias o cara só posta ganho e você tá lá, poxa, o cara só acerta e eu só erro, o que eu tô fazendo de errado? Será que existe alguma fórmula, um santo graal do mercado aí que só vai me dar ganho, ganho, ganho? Cuidado com isso, a comparação vai te matar. Aqui tem muita referência, tá, de queda aqui para você batalhar por vendas após oportunidades de induções e manipulações de algum desses pontos. Cuidado, entradas, a maior confirmação, o melhor cenário vai ser a confirmação. Mas se você quiser trabalhar no risco, comece a pensar, poxa, cadê meus 50%? Tá mais ou menos nessa região aqui. Tudo que está acima eu vou ser vendedor. Então sou vendedor, olha um FVG aqui, olha o início do movimento aqui dessa zona aqui de sacanagem. Prestem atenção para batalhar essas operações aí. No lado oposto, o menino dólar deu uma movimentação bem agressiva. Na diferença do índice para o dólar, é simples, galera, é muito simples. O dólar formou uma estrutura de manipulação de fundo antes de subir. O índice não, ele cravou um movimento muito rápido numa consolidação. O dólar foi mais agressivo. E aí você consegue trabalhar nos 5 minutos como nesse menino dólar. A minha melhor experiência de venda desse dólar aqui estava nessa região para a abertura, não é para essa referência quando ele volta. Pô, Felipe, mas ele pagou mais do que 3-1 nessa operação. Sim, queridos, mas olha só, qual a dificuldade de você enxergar essa operação aqui? Uma só, o preço já virou tudo. Então não é porque deu certo esse trade que meio que daria certo a sua referência. Mas ele pagou o que eu precisava, então eu parei. Show de bola, bacana. Eu gosto de ter muito mais referência. Eu gosto de entender e interpretar um pouco mais algumas operações. E aí você pode observar que quando ele virou, ele simplesmente deu continuidade. Deu mais uma operação aqui legal, tá? Se você refinar, você vai ver que aqui existe uma oportunidade lá no gráfico menor, mas cuidado quanto a isso. Vamos descer aqui no gráfico de 1 minuto, nessa situação do próprio pregão de sexta-feira. Com o payroll, limitem muito a gente aqui, tá? Eu falo muito sobre esse tipo de situação. Acaba rompendo, mas rompe com muito pavio. É ruim demais isso daqui. Depois, veio só estopar a vela do payroll. Ah, mas aí eu tenho que analisar como que acontece para mim entrar? Sim. Só que será que você teria coragem? Será que você ficou de 9 até meio-dia e 40 ali para conseguir pegar uma operação e surfar esse retorno? Se sim, ótimo. Você foi o cara, você esperou, você falou, opa, aqui tem uma virada de preço, poderia ser um comprador nesse possível order block. Olha só, a mesma situação que acaba estopando lá no índice, que foi o movimento que eu te mostrei, e aqui acaba pagando, aqui você justifica que deveria entrar. No índice você fala que não, porque tinha isso, A, B, C. Cara, cuidado. Eu vejo muitos que me mandam mensagem lá no Instagram. Então, o pessoal que interage com a gente ali, mostra algumas operações, mostra alguns cenários ali e acaba
falando de oportunidades só porque deram certo. Pergunta, Felipe, você pegou esse trade aqui? Eu falei, não enxergo, não concordo muito. Aí o cara vai e fala, poxa, mas essa aqui é a operação, eu acabei, eu vi fulano pegou, eu vi que eu deveria ter entrado, eu vi isso, eu vi aquilo. Mas você não teria coragem. Do que adianta o fulano pegar se não tá na sua alçada de oportunidades? Se você não enxerga dessa forma, para de vacilar. Para de vacilar querendo se comparar com fulano que tem talvez um operacional mais agressivo ou nem tem um operacional agressivo. Acertou um trade na aleatoriedade. O trader que é aleatório tem semanas muito boas que ganha, vamos supor, vamos falar uma pontuação, nem vou falar de financeiro, tá? Em semanas que ganha 2.000 pontos, 3.000 pontos, esse cara que performa na aleatoriedade, não sabendo o que realmente está fazendo, é um cara que quando for perder, não vai perder 2, 3.000 pontos, vai perder 4, 5.000 pontos, vai quebrar a sua conta, vai devolver todo o dinheiro ganhado em uma semana, em um dia. Por quê? Porque não tem base sólida nas suas operações. O nosso operacional ele é muito objetivo. Ele se perpetua na condição do tempo. Ele vai dar lucro no final de um mês. Ele não vai dar lucro talvez para você em uma semana que pode ser uma semana mais travada, com menos operações ou com stops. E aí você acha que vindo para a sala ao vivo tudo vai mudar da noite para o dia? Não é assim. É um processo e você tem que pagar o preço. Como é que eu pago o preço, Filipão? É estudando, é fazendo replay, é fazendo backtest, é analisando, é entendendo que você, num dia que estopar, no dia seguinte você tem que continuar fazendo as operações. No dia que der resultado, no dia seguinte você tem que estar muito atento para continuar tendo os resultados que você tanto almeja. Fechou? No dólar, a movimentação aqui acabou gerando um movimento legal, tá? Acabou dando pra gente ali uma referência muito mais saudável do que a referência do mini no índice. Então você vai pensar de forma bem estratégica. Como é que eu penso de forma estratégica? A minha indução está aqui. A minha expectativa é de manipulação para continuação. Felipe, eu acho que é queda, que essa estrutura aqui vem de quinta-feira, quinta e sexta, dá para pegar, o mercado tá caindo, isso aqui foi uma mitigação. Olha só esse order block, esse order block que eu tenho aqui muito bem desenhado, pode gerar uma operação de venda. O mercado já tocou essa região, então uma outra confirmação aqui já pode me gerar um movimento bem vendedor. Bacana? Segue a ponta vendedora e não tenha medo de clicar, certo? Paciência e atenção sempre. Observem uma semana de muitas oportunidades que vocês consigam aproveitar e no final da semana conseguir extrair bastante resultado. Fechou? Paciência e atenção, eu te espero do outro lado da tela. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para o seu amiguinho, tá? Preencher o formulário na descrição aqui e vem fazer parte, conhecer um pouco do nosso trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!